E aí, gente, estamos começando hoje mais um Pode Parla aqui com o nosso amigo Arthur, nossa amiga Samantha. Diz aí, Arthur, hoje como é que vai ser o nosso podcast? Explica por que a gente tá aqui meio juntinho hoje aqui desse lado. Coladinhos. Diz aí. Hoje a gente tá com duas convidadas especiais aqui. A doutora Nathalie vai estar aqui hoje participando com a gente, que já veio também no podcast apresentar o seu projeto, contar um pouco da sua história. E hoje a gente está com a Nilza, que é a presidente da AMA. E elas estão aqui para a gente bater um papo aqui sobre os autistas, tirar algumas dúvidas, explicar sobre o projeto e a gente conhecer mais sobre você, não é isso, Samantha? É isso mesmo. Hoje a gente vai estar bem coladinho assim, né? Mas é amor, né? É verdade. A gente está sempre aqui em união. E hoje a doutora Nathalie compondo aqui o nosso espaço para também trazer o autismo de uma forma mais técnica. E hoje com a Nilza. Prazer te receber aqui, Nilza. Prazer todo mundo. O projeto é lindo e a gente quer conhecer um pouco mais sobre o projeto e sobre você. Então, fala pra gente um pouco sobre a Nilza. Gente, boa tarde, né? Você que tá aí do outro lado, né? Boa tarde ao Arthur, a Samantha e o Gustavo. É um prazer estar participando, né? Do Pode Parla, né? É muito bacana, né? E assim, a gente tá conhecendo outras pessoas e falar desse nosso projeto que é tão importante, né? Dentro do nosso estado de Rondônia. Já há 25 anos, né? Que esse projeto existe. Eu entrei nele em 2017, né? Mas ele já existe desde os anos 2000. Aonde foi formada ali com 6 mães, né, que tem filho autista ainda, e viajaram para fora para aprender mais, né, e trouxeram uma metodologia, aprenderam e começaram a desenvolver ali, né, os atendimentos, né, para os autistas. 2000 a gente quase nem ouvia falar sobre o autismo. Elas se viram ali numa dificuldade muito grande, né, de como receber esse apoio, o diagnóstico, né, nós tínhamos, acho que era o doutor Salomão, que vinha de São Paulo para diagnosticar essas pessoas, né. E aí esse projeto foi crescendo, né, as mães foram se juntando, né, quando eu conheci a associação, já tinham 20 pessoas, né? 20 famílias lá, né? E eu, assim, tenho um filho autista, né? O Gabriel, ele tem a idade da AMA, 25 anos. Eu conheci a AMA, acho que o Gabriel tinha 6 anos, quando eu fui lá, né? Atrás de uma vaga, esperei 10 anos para conseguir essa vaga. Então, durante esse tempo, eu, né? Hoje estou com 52 anos, né? Estou com 8 anos à frente desse projeto. Assim, eu falo para vocês que não foi fácil. Não foi fácil porque o ano 2000, como eu falo para vocês, a gente não sabia o que era o autismo, né? Eu recebi o diagnóstico do Gabriel com 3 anos de idade, mas assim, muito vago ainda, né? A gente não sabia terapias, nada. Eu fui para a PAI com o Gabriel ficou durante 10 anos na PAI. E a gente não conseguia a evolução que nós queríamos, né? E a gente vendo ali tudo, né? E sempre escutava alguma coisa da AMA, né? Que eles são especialistas, né? No tratamento, né? Do tratamento ali que eles fazem do autista. E assim, esse tempo todo, assim, eu nunca parei. Eu sempre fui uma mãe, eu falo assim para as outras mães, né? Que eu não tive esse luto. Porque eu falo para vocês que eu não tinha nem tempo de chorar, de sofrer, porque o tempo que eu tinha ali, eu tinha que estar junto com meu filho, tinha que estar junto com ele, cuidando dele, né, cuidando da família, que eu tinha outra filha também. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, né, eu nunca parei, mais das dificuldades, de trabalho, tudo, não conseguia trabalhar fora, porque o Gabriel, né, demandava muito tempo. E comecei a trabalhar com vendas e isso foi minha vida, né? O meu esposo, né, militar, viajava muito, eu tinha que cuidar de casa, mas eu não aceitava ficar dentro de casa, né? Parada. Então, assim, procurei fazer alguma coisa, né? Procurei aprender, depois a gente começou a conhecer outras pessoas, médicos, né? Que começaram a falar alguma coisa para mim, Nilza, olha, tem que fazer assim com o Gabriel, vamos cuidar, vamos ver de que forma que a gente faz, né? Graças a Deus, né? A gente tinha um convênio, né? Mas mesmo assim, as doutoras, né, os especialistas, eles não tinham noção realmente de como cuidar desse autista, né? Era muito, muito vago, a gente tinha que ir ali. Mas, assim, a gente não parou. Eu fui cuidando, ensinando o Gabriel da minha forma, cuidando dele como eu cuidava da minha filha, né? Ensinando ele. Ele é um jovem, já de 25 anos, ele não é verbal. A gente foi ensinando ele o que é vidro, o que é copo, o que é tudo dentro de casa, né? Da independência dele, com 2 anos, eu tirei, desfraudei, consegui desfraudar ele, que é uma grande dificuldade que nós temos com nossos filhos, de comer sozinho também. Então, assim, eu dei essa independência para ele. O Gabriel não foi para a escola, né?
né? Ele foi uma semana para mim de teste, para mim já foi o suficiente para me ver que ali não ia ter como. Eu tinha que buscar outras alternativas para meu filho. E o que eu queria era que ele aprendesse a andar, a se comunicar da forma dele, a comer sozinho, ir no banheiro. Então isso eu consegui com meu filho, né? Então, assim, a gente veio aprendendo muito e esse lado mãe, né, esposa, era muito difícil, né? O meu marido também, ele foi embora quando o Gabriel estava com 1 ano e 3 meses, depois ele retornou para casa. Mas, assim, como eu falo para vocês, eu não tive tempo de sofrer. Quando ele foi, eu falei assim, você sabe o que você faz. O meu filho não, que ele não pediu para vir ao mundo. Então, eu fui cuidar do meu filho. E ele voltou porque ele viu, né, que eu não ia parar, eu ia continuar cuidando dele. E continuei mesmo. E assim, fui conhecendo várias pessoas, né, ali. Eu estive presidente da PAI 2 anos, né. E depois que eu saí de lá, eu consegui a vaga, graças a Deus, na AMA e fui pra AMA. E aí, lá na AMA, né, quando eu fui assim, o primeiro dia, gente, que eu cheguei com meu filho, que eu fui recepcionada, que eu consegui, o Gabriel conseguiu ficar ali naquela roda de conversa com aquelas pessoas ali, eu falei assim, agora eu me encontrei. É assim, eu tenho essa foto dele em pé, tinha um pé de jambo. Hoje a gente mandou cortar lá, tem um pé de jambo lá. Eu vi o sorriso do meu filho. Então, assim, ali foi que eu fui descobrir verdadeiramente o que é o autismo. E as pessoas que estavam lá me apresentaram o meu filho. Tá aqui teu filho, já com 17 anos, autista, e ele entende tudo que tu fala. Eu digo, meu Deus, tanta besteira que eu falei pro meu filho. Mas, enfim, né? O Gabriel foi, né? Fizeram toda uma avaliação com ele. E aí a gente, ali foram, acho que uns 12 meses de adaptação para ele, né? Ele tem um apego muito grande com o pendrive, para onde ele ia. E aí no segundo dia que eu fui, Nilza, ele não pode ficar com esse pendrive dentro, ele tem que deixar. E foi todo um trabalho que eu tive com ele, uma semana de trabalho com ele. Ele compreendeu, eu falei assim, quando você voltar, você pega seu pendrive, então tá tudo certo. E aí ali foi o crescimento, a evolução do Gabriel. E assim... E tudo foi, eu saí de lá, né, fiquei 2 anos como presidente. Quando eu fui para AMA 2017, teve eleição, assim que eu cheguei, né. E aí a presidente me chamou para vir como vice-presidente. Eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui, eu só conheço a Silvia. Não, Nilza, mas a gente sabe que lá tu conseguiu fazer alguma coisa, trabalho e tal. Eu falei, tá, vamos ver. Aí fomos, né, e aí no meio do ano ela teve alguns problemas pessoais, e aí eu assumi a presidência, né. Com 20 pessoas ali. E depois disso, a gente não parou. No primeiro ano que nós estávamos lá, nós recebemos o primeiro cheque do prefeito, né, antes, né, do Hildon Chaves. Ele recebemos, e ali a gente começou toda uma tratativa. Queríamos sair daquela casa na Vila da Eletronorte, onde atendia 20, e no outro ano nós saímos. Saímos de 20, fomos para 60. Final do ano de 2018, nós estávamos atendendo 90 crianças, jovens e adultos autistas. E lá, né, a gente só atendia a parte da educação, acho que 2019 que a gente conseguiu uma assistente social. Aí, os 2 núcleos, né? E isso foi só um crescimento. Você comentou, você comentou em relação ao período que ficou tentando uma vaga na AMA, né? Foram 10 anos. 10 anos. Tu sabe me explicar o porquê desse tempo todo? A associação ainda era muito pequena, ainda tinham poucos colaboradores. As dificuldades, quais eram as dificuldades da associação? E se hoje também isso mudou a realidade? Sim, a dificuldade lá era uma casa pequena, com poucos profissionais voluntários que estavam ali, né, mães mesmo, né, que queriam aprender. E assim, não tinha apoio de ninguém, né? Então, assim, eles tinham um baile que faziam, que ajudava, né? Mas não conseguiu. E assim, gente, hoje, assim, naquela época, eu acho que tinha até mais recurso. Mas, infelizmente, quem estava ali, às vezes, não. É por isso que eu falo hoje, se a gente não tiver uma boa gestão em qualquer local, você não consegue desenvolver, né? Então, as pessoas que estavam ali, elas queriam cuidar, né? Elas só queriam cuidar. E assim, eles não queriam abrir vaga para ninguém, não. Eles queriam ficar só ali mesmo, cuidando, porque assim, já tem a rejeição, né? Das pessoas, né? De olhar e do olhar tudo, né? Então, assim, eles tinham vergonha até de sair. Gente, a gente não ouvia falar em autismo. Nós não ouvíamos falar. Então, toda a dificuldade financeira, né? Lá o espaço era doado, né? Eles pagavam, acho que tinha alguém que pagava a luz para eles, alguns profissionais. A dificuldade era muito grande, muito grande. Nilza, e uma pergunta. Para entrar
uma mãe que quer levar o seu filho, ela já tem que ter o diagnóstico do autismo? Ela já tem que ter um diagnóstico, um laudo profissional? Sim, geralmente ele chega lá com o laudo. Às vezes, quando essa pessoa não tem, nós temos uma neuropsicóloga, né? Que ela faz. É a equipe multidisciplinar, né? Nós temos onde faz a avaliação, aí leva pro neuro, né? Para ele dar, né? Já leva tudo pronto ali. Então tem essa parte também de fazer o diagnóstico ali. Sim, Que legal. Sim. Porque a gente sabe que o TEA, que é o transtorno, né, espectro autista, muita gente me fala assim, e é uma coisa tão nova isso, todo mundo pergunta, por que é espectro? Né? Por que é o espectro? O espectro é porque cada autista, ele é individual. Então ele apresenta, nenhum é igual ao outro. Eles apresentam alterações neurológicas, porque não é patologia, diferentes. Então, por isso que é importante a gente saber que ali se faz um diagnóstico, porque muitas vezes um autista, ele vai apresentar leve, outro vai apresentar moderado, outro vai apresentar mais grave, né? Então, que bom que a gente, ali, essas mães podem contar com essa assistência para também o diagnóstico. Sim, eu só voltando lá o que ele perguntou, a respeito, hoje, né? Hoje, graças a Deus, com tudo isso, com todo esse trabalho que a gente vem fazendo, né? 2017, 18, 19, aí veio a pandemia. Nossa, foi assim, um desespero pra gente, fecha, não fecha a associação. Mas, assim, lá as mulheres são aguerridas mesmo, a gente não fechou, vamos dar continuidade, né? E as pessoas foram conhecendo mais. Quando nós entramos, né, na associação, a gente foi, porque assim, tudo eu tirava foto, tudo, eu recebia alguém, tirava foto, mostrava. E foi que a associação foi sendo conhecida, né? E aí a gente veio. Aí assim, 2018, 19, quando nós conseguimos uma assistente social, fizemos convênio, né, com o Estado, né, para cedência de professores. Nós tínhamos um convênio com o município, depois encerrou também. E assim, as dificuldades, né, pagar aluguel, mas a gente conseguiu um termo de convênio também, junto com a Secretaria da Assistente Social, conseguimos um valor para pagar o aluguel. E assim, e na pandemia acabou tudo que a gente tinha, né? Todo o recurso que nós tínhamos, né? E aí fomos para um espaço bem inferior, mas assim, a gente não perdeu a qualidade de atendimento, né? E lá foi que nós começamos a atender já os 3 núcleos, né? Educação, assistência e saúde, que era o nosso sonho. Aí contratamos, através de emendas federais, um TO e uma psicóloga e assistente social. Então, a gente já começou ali fazer todo um trabalho, né, de 2022, e melhorando. E um sonho de atender mais pessoas. A necessidade, todo dia tinha gente na porta, todo dia batendo, né? Procurando atendimento, né? E não tinha. Outra associação aqui dentro de Porto Velho, fazendo o serviço que a gente faz, não tem. Tem particular, né? Mas da forma que a gente faz, não tem. E aí, assim, 2022 foi o ano de organizar a associação, né? Fomos conversando com os parlamentares e tal, tudo. Vamos ver se a gente consegue mudar daqui. A gente tinha vontade de atender umas pessoas, né? E desenvolvemos um projeto, apresentamos, né? Para o Fundo Municipal, que é o CMDCA, apresentamos um projeto para atender 144 autistas, né? Na parte da educação, assistência e saúde. E aí, para isso, a gente precisava mudar para um espaço maior. E aí procuramos, encontramos aonde nós estamos hoje, né, um espaço bem bacana. E quando foi 2023, no meio do ano, em agosto, nós inauguramos, né, graças a Deus, o Núcleo da Saúde. Né? Aí agora nós atendemos educação, saúde e assistência, né? A saúde a gente está toda completinha, né? Com físio, TO, fono, psicóloga, neuropsicóloga, assistente social, e todos eles têm graduação, todos os nossos pedagogos eles têm graduação lá para trabalhar. Hoje a gente está numa formação de aba também, que complementa também os atendimentos, sim, que melhora muito o atendimento para os nossos autistas, mas a gente vai bem mais além, não só o autista que é atendido, 144 são os autistas. A gente atende mais de 500 pessoas porque, assim, nós atendemos todas as famílias. Uhum. A família, a assistente social vai em casa, visita essa família, porque às vezes tem algum conflito, e aí ela já vê ali, não vai na casa conversar, tudinho. Então, assim, é uma rede que atende, a gente faz esse atendimento com as famílias também. E isso é muito importante porque eles não ficam desamparados. Qualquer conflito que tenham, às vezes em casa mesmo, né? A gente foi ganhando a confiança delas, né? Várias situações de mulheres mesmo que estavam passando
de abuso em casa, essas coisas tudo, né? Então, tudo isso é um trabalho. E a doutora, mais do que eu sabe, né? Que tudo é uma confiança que elas têm que ter, né? Para falar, para ver como é que tá. Então, assim, várias situações que hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer com todas as nossas famílias. O fato de atender as famílias, você como mãe, né, de um autista, sabe as dificuldades que você enfrentou e enfrenta, não é fácil, né, é uma pessoa dependendo de você para tudo, no caso do seu é não verbal também, né, e então ter esse apoio, não só para o filho, mas para toda a família, é de extrema importância, porque eles nem têm tempo para ir procurar cuidar da própria saúde, para ir procurar viver a própria vida. Eles literalmente vivem a vida dos filhos, né? Então, realmente é de extrema importância esse apoio. Então, são 144. Para ano que vem vai ser 288 autistas atendidos. A fila nós tínhamos os 144, nós tínhamos um cadastro lá de quase 400 cadastradas, com o nome, CPF, endereço, tudo dessas pessoas. Só que assim, a grande dificuldade a gente não consegue abraçar o mundo. Sim. A gente não tem como fazer, e sempre a gente prioriza a qualidade, não é a quantidade, a qualidade que a gente vai atender. Lá praticamente são três autistas com 2 profissionais atendendo ele, né? Então, dar esse suporte é muito importante para eles. E aí, assim, a gente vai trabalhando, né, dessa forma com eles, dando essa independência que eles precisam. Quando você fala assim, dos pais, nós temos um projeto 18+, que são os adultos, né? Os adultos, geralmente, eles não estão mais na escola porque chega aquela faixa, já terminou o ensino médio, né? A escola, às vezes, eles não conseguem, né, seguir. Então, assim, para onde que esses autistas vão? Nós temos 48 autistas adultos, agora para o segundo semestre, não, ano que vem, nós vamos estar atendendo 98 só autistas adultos. Então, tem todo um projeto planejado para fazer os atendimentos deles. Nilza, uma dúvida que com certeza é muito recorrente, eu acho que devem te perguntar muito, e todos os funcionários, as pessoas que trabalham ali, como que funciona para uma pessoa poder ser atendida lá? Tem uma lista de espera, como você já falou, qual que é o processo? Ela tem que fazer um cadastro, tem que ter o laudo, como é que funciona isso para uma pessoa hoje que quer buscar esse apoio? Eu te pergunto isso porque eu tenho um sobrinho autista e a minha irmã... Consegui vaga na AMA ainda. Já vou pedir já aqui. Entra na fila. E a minha irmã, ela me pediu para eu te fazer essa pergunta diretamente para você. Como que funciona esse processo? Bom, a AMA, né, ela funciona, esse projeto de atender criança. Quando eu conheci a AMA, só era adultos que ela atendia, não atendia criança, né? E aí a gente montou um projeto com 6 crianças pequenas, pra gente começar a atender. Hoje já estão grandes já, né? E aí a gente começou e deu certo, né? Porque é diferente o tratamento, né? Hoje, a criança entra lá com 4 anos. Isso, para mim, eu já fico desesperada, porque são 3 anos já de perda ali. Porque e a gente sabe que a primeira infância, ela é super importante. Nós ainda não temos a estimulação precoce, que a estimulação precoce é porque com 1 ano de idade, gente... hoje, você consegue já diagnosticar, você família, olhando ali, que a criança tem alguma coisa que... Na própria amamentação, sim, né, Nilza? A própria amamentação. Você já observa ali, você já observa alguma coisa e assim, você já vai no pediatra, você já fala, olha, ele tá assim, assim, e com tudo que a gente tá vendo, né, mas isso ainda é muito difícil para algumas mamães, para alguns papais, né, que eles, né, ainda entrando assim... no estado de negação. Não é não, isso tu tá inventando, que não sei o quê, né, mas... A gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, até agora, recente, quando nós tivemos o edital, as pessoas iam na associação, faziam o cadastro ali, tudinho. Levavam o laudo, tudo, documentação, tudinho. Se a criança 4 anos está na escola, tudo, né? Tinha-se muita gente, a gente não ia conseguir finalizar essa fila, né? Então, o que nós fizemos, né? A gente procurou a orientação do nosso jurídico, vamos fazer um edital, porque eu acho, aí fica, eu falo assim, que fica mais leve até pra gente, porque a gente não vai conseguir trazer todo mundo. Então, lá vai, aí o que a gente fez? Abrimos o edital, né, com 300, acho que era 389 pessoas, né, famílias que estavam ali. Aí a gente abriu todos os critérios que a gente tem lá para seguir tudo, né, idade, tudo, laudo, tudo. Aí foram montando. Abriu 130 vagas. Dessas 130 foram 67 só famílias que conseguiram entrar, né, com documento, tudo, né.
E aí essas já vão entrar agora no começo do ano. Aí para entrar agora vai ser em junho, vai ser aberto outro edital. Aí esse edital a gente não tem mais cadastro mais. Então assim, vai ser aberto para toda a comunidade, né? Quem conseguir entrar lá e seguir todos os passos lá tudinho, entra automaticamente já. Mas já tem que ter o laudo, então. Sim, tem que ter o laudo. Ah, então Doutora, agora para entrar tem que ter o laudo. Isso que eu queria perguntar exatamente dessa parte do laudo. Como que começa, como o diagnóstico é feito, essa parte mais técnica do início de tudo isso, como que começa? Então, como eu falei, né, a gente começou falando, o autismo, ele tem diversas formas de se apresentar. Ele não tem uma linha específica, né? Ah, é assim, é assado. Ele tem diversas linhas. Só que você percebe um desenvolvimento diferente, vamos dizer, sempre diferente. Por quê? Porque lá na carteira da criança tem o desenvolvimento esperado normal. Não tem o cartão de vacina? Vocês já viram que ele é um livrinho? Vem todo um roteiro. Isso. Quando você tá amamentando, ele olha pra você. Como é que tá? Quando você faz alguns reflexos, ele responde alguns reflexos, né? Então, tudo isso tem mostrando pra gente autoavaliar a criança. O pediatra faz isso nas consultas rotineiras, mensais, tá? Mas nós também conseguimos identificar. E o que acontece? Quando você começa a ver uma alteração ou um atraso nesse desenvolvimento, aí você começa, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, né? Eu tô amamentando. Qual é a primeira troca que a gente tem social? olhar, Você né? sabia que a primeira socialização do ser humano é o olhar na amamentação? E eu vou dizer, não é na mãe, não é com a mãe. Por que passa a ser com a mãe? Porque geralmente a mãe amamenta. Mas você já parou para pensar que tem criança que não é amamentado pela mãe? Mas a criança troca olhar com quem está amamentando. Então, o ato de alimentar uma criança, ele vai trocar olhar com você. Essa troca de olhar se chama a primeira socialização do indivíduo. Quando eu não tenho essa socialização do indivíduo, essa conexão que a gente está tendo aqui, já é algo também para se despertar. Por que a Nilza falou, poxa, é importante que chega na primeira infância? Porque quando a gente começa a identificar essa parte, a gente introduz a socialização mais fácil. Aí você fala, mas todo vai ter problema de socialização? Não. Nem todos. Até mesmo quem não responde ao olhar, muitas vezes não vai ter problema da socialização. Mas uma das maiores dificuldades do autismo, de forma geral, é a socialização. Porque ele sente tudo, mas ele não consegue expor, ele não consegue se expressar. Então, assim, tem diversas formas. O mais importante é você olhar a socialização, a troca, o desenvolvimento mesmo de estrutura óssea também é importante. A criança tá durinha, a criança tá mais mole. Isso também, né, Nilza, é um dos critérios que a gente olha na primeira infância. A gente vai para a segunda infância. Tem tudo isso. Retardo na fala é uma das coisas, assim, hoje que eu falo, gente, a internet tá aí. O retardo na fala não é normal. A gente não pode normalizar o que não é normal. Papá, mamã, titi, totó, essas linguísticas, elas precisam vir no período certo, né? A gente espera ali até mesmo com poucos meses, 3 meses, até 6 meses, a gente tem aquela troca. A criança fazem, né? tem essa. Eles têm. E no autismo tem uma coisa, nem todo mundo apresenta isso, mas tem uma característica, assim, que eu acredito que em 60% apresenta, que ele começa a desenvolver, né, Nilza, e depois regride. Tem a regressão. Então, se você também percebeu que teve uma regressão, também é importante buscar ajuda. Essa questão de ser individual, né, é muito individual. Alguns leves, outros mais moderados, né? E o que acontece? Muitas vezes a mãe até teve essa troca, né? Só que o diagnóstico vem mais tarde, porque ele desenvolve algumas coisas, daí daqui a pouco a mãe já percebe a fala já não tá indo muito bem. Eu falo isso porque eu tenho um sobrinho, na verdade, assim, a minha irmã teve gêmeos, né? E o meu sobrinho, ele tem 2 anos e a fala dele é praticamente 0. Quando o pediatra foi analisando e observando algumas coisas, ele falou, olha, o Cristiano provavelmente
tenha o autismo. Mas isso, para ele, hoje é o menor dos problemas. Porque meu sobrinho, ele nasceu com uma dermatite atópica muito grave. O Dr. Caio até falou que, assim, nunca viu uma criança com níveis... E o Caio é ótimo. O Dr. Caio é excelente, excelente. Uhum. Ele disse que nunca viu uma criança com alterações tão graves. Alergia a ovo, a trigo, a glúten. Nossa. De triscar o pó do pão Já dá nele alergia, e né? ele E que é uma empolar inteiro. característica do autista. E aí ele falou, olha, então assim, é o menor dos problemas hoje. Falou pra minha irmã, né? Eloá, é o menor dos problemas, não se preocupe. Nós vamos continuar tratando ele, a dermatite, vamos desenvolvendo até onde ele conseguir a fala, mas já digo que eu realmente acho que ele tenha. Então, a gente já lida com isso diariamente, né? A gente tenta ali instigar ele, né? A A fala. Uhum. E incentivar, mas assim, a gente já vê as dificuldades e as limitações dele. E o outro já é um tagarela. Pra você ver que é gêmeos. Gêmeos. E que é diferente. E o outro já é tagarela, assim, e eles convivem bem, mas o Cristiano já tem as limitações dele, né? E eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos, a gente acompanha, assim, desde o início essa questão da dermatite e do autismo. Então, tá falando sobre isso hoje é muito importante. E aí, eu já venho com uma pergunta, doutora. Hoje, fala-se muito do crescimento, do aumento do número de crianças autistas, né? Uhum. Antigamente, os laudos era mais difícil, né? Ter um laudo sobre isso. E hoje já fala-se assim, de um aumento enorme, exponencial, né? E realmente existe esse aumento ou é só a questão de hoje já ser mais fácil identificar e laudar? Eu vou dizer pra você que as duas coisas, tá? Vamos dizer assim, a Nil, tem duas coisas da sua fala que eu quero falar, que eu achei incrível, mas a Nilza, ela tocou num assunto muito importante. Ela falou assim, olha, até 2000, né? A gente não tinha, ninguém entendia, era uma coisa muito nova, né? Então, para nós, médicos, ainda assim é uma coisa muito nova. Pensa que não, mas a cada dia surge um novo estudo, um novo porquê, uma nova alteração, porque assim, a gente não fala em patologia. Então, a gente não consegue, porque é muito mais fácil eu falar, por exemplo, vim aqui falar sobre o câncer de mama. Eu estou falando de uma patologia. Sim. Agora o autismo, a gente não está falando de uma patologia, a gente está falando de um transtorno, uma alteração. Então, só aí já é um mundo, né? Então, tem vários estudos que falam, que norteiam a gente a cada dia. Então, é uma coisa muito nova. Então, existia o subdiagnóstico de falta mesmo de conhecimento técnico dos profissionais, né? Nós não tínhamos conhecimento mesmo, e hoje o nosso conhecimento ainda assim é pequeno diante da imensidão desse mundo, tá? E também a falta. Eu acredito também que houve um aumento, sim. Eu acho que os transtornos, no geral, eles tiveram um aumento, não só o autismo, mas outros transtornos a gente vem apresentando aí de forma... aumentou significativamente. Aí você me pergunta por quê? Há várias correntes. Umas que falam da alimentação, outras falam da ambientação, que a gente passou a viver um mundo muito mais estressado que antigamente. A gente vive numa correria, sono não era como era antigamente, então a nossa saúde em si já não é mais como era. Então, assim, tem várias correntes. O que eu posso te dizer não há uma resposta para a sua pergunta, mas o que a gente pode dizer sim, existia o subdiagnóstico e provavelmente o número também aumentou, tá? Agora, uma coisa que você falou que é importante é sobre a alimentação e o autismo. São coisas muito importantes. Quando a gente fala de autismo, e a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria, eles têm mesmo essa alergia, essa seletividade também, seletividade alimentar. Então, é importante a gente falar sobre isso também, né, Nilza? Eu imagino o grande desafio que é para vocês ali fazer essa seletividade, porque, assim, como eu falei, cada um é de um jeito. Então, só que tem uma coisa. Quando eu estava num congresso, claro, de hormonologia, né? Mas... estávamos falando justamente, um palestrante falou sobre o glúten
e a lactose e a dificuldade, principalmente em pacientes com transtorno do espectro autista. Então, ali já se mostra que são pacientes que são muito sensíveis e que alimentos inflamatórios, como glúten, lactose, eles alteram, sim, toda a parte cognitiva e corporal do paciente. Rapaz, está sendo uma aula mesmo isso aqui, viu, Arthur? Está sendo muito importante saber de tudo isso que está sendo falado aqui. E, assim, eu fiquei sabendo também que vai ter os 25 anos da AMA, né? Fala um pouquinho pra gente do que vai ser esse projeto, esse evento. É um como chá beneficente, né? É um chá beneficente. Faça o convite também para os nossos ouvintes. É isso, gente, olha, a AMA completou já 25 anos, então, assim, eu quero deixar esse convite muito especial para todos vocês, tá? Está lá, é o maior evento beneficente do estado de Rondônia, onde a gente vai reunir vários empresários, né? Os deputados, vereadores, todo mundo, né? Você que está aí ainda, que ainda não adquiriu seu convite, gente, corre lá, compre seu convite. Se você quiser, tá? Quiser ligar, é no 992-816875, tá? É só você ligar que a gente pode entregar para você. Siga a gente lá nas redes sociais, @AmaRondônia. Manda lá um direct que a gente responde, leva o convite para você. Mas não deixe de ir, você vai estar ajudando, como eu já falei para vocês, né? A gente tá aí numa meta agora, né, de construção da nossa sede. Então, a gente vai estar falando isso lá no chá para você, que vai ser uma surpresa para todo mundo. Mas, assim, e vai vir personagens, tá? A turma do Xaropinho vai estar lá, vai ter cantor, vai ter bingo, vai ter gente bonita, gente. Vamos trocar ideias. A gente precisa de vocês, precisa da ajuda de vocês. Então, eu já deixo esse convite aqui muito especial. Dia 8, coloque na sua agenda, sábado, a partir das 18 horas, na Talismã 21. É isso, muito legal. O convite está feito. A Nilza agora ela tem um outro compromisso. Ela vai entrar ao vivo agora também em uma outra emissora. Mas eu gostaria de fechar sua participação lhe fazendo uma pergunta sobre políticas públicas voltadas para o autismo, para os autistas. Você acha que o estado de Rondônia é bem assistido nisso ou tem algum outro incentivo que possa vir dos parlamentares? Gente, tá mudando, viu? Tá mudando. Eu falo uma coisa para vocês. As nossas associações tem que se capacitar, tem que ter pessoas trabalhando ali na gestão. Uma peça fundamental dentro de uma associação é quem trabalha com projetos. Então, assim, você tem que ter essa pessoa ali, né, para fazer os projetos. Se você tiver bons projetos, com certeza todos os deputados estaduais, federais, senadores, as empresas também, com certeza vão ajudar, né? E as políticas públicas tá aí, a gente sempre está procurando aí os deputados, né? O Marcelo Cruz, com certeza, vai estar dando esse suporte pra gente. Então, eu já agradeço a todos vocês, tá? Deixo um abraço aqui para vocês, tá bom, gente? Eu vou ter que sair porque a gente tem outro compromisso. Nathalie, beijo. Prazer, vai dar continuidade aí, dia 8 estaremos lá, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Nilza. Foi um prazer, viu? Muito esclarecedora a conversa e eu espero que todo mundo aí que tenha assistido também tenha, de alguma forma, aprendido. E acho que um recado que eu deixo é em relação à negação ainda dos pais, né? Não tenham esse receio de que o filho de vocês seja diagnosticado, né? Eu acho que quanto mais rápido houver o diagnóstico, melhor vai ser para a criança crescer, entendendo as limitações dela, claro, mas de uma forma humana e como pessoas como a Nilza aí, com a associação também ajudando, né? E é um prazer mesmo ter essa conversa aqui com vocês. Obrigado. Boa tarde para vocês, Boa tarde, tá? meu bem. A gente vai deixar É isso. A gente vai continuar aqui tendo esse bate-papo com a doutora Nathalie para poder apresentar algumas coisas mais, como podemos dizer, técnicas sobre hormonologia, o autismo, explicar algumas situações que ainda são muitas dúvidas na cabeça de muita gente que não tem tanto conhecimento. Então, se você quiser ir para lá, Samantha, a gente pode ficar mais à vontade até finalizar. Estamos quebrando o protocolo todo aqui, né? Exatamente. Tá mudando tudo aqui. Até porque nosso podcast não tem roteiro, né? Gente, mas eu adorei estar do lado de cá, tá? Eu gostei demais, Samantha, tá do lado de né? cá. Os meninos queriam pegar esse lugar aqui, eu falei, não, esse lugar é meu. Samantha, Ei, Samantha, vamos fazer um podcast, 2 meninos e 2 meninas, que eu gostei. Não, aí vocês vão tirar o brilho do nosso podcast. Doutora Nathalie já é de casa, já veio casa participar e tá hoje como apresentadora e é muito bom ter você aqui.
sempre trazendo conhecimento pra gente, pros nossos ouvintes. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer a Isso sua é o Pode participação. Parla, meu amigo. Aí, ó, tudo ao vivo. E eu fiquei muito feliz. A Nilza, a gente se conectou em um evento, porque eu falo, eventos do bem geram bem, né? A Nilza, a gente se conectou num evento, e aí lá na palestra, ela pôde estar lá na palestra, lá na Assembleia, que todos vocês estavam lá. E foi muito Que boa foi essa palestra. linda Eu a assisti do palestra. começo ao final, foi quando, top. gente, quando eu cheguei, que eu vi essa criatura, eu falei, ai, meu Deus, que coisa boa. Foi lindo. Foi um evento assim que eu Foi acho esclarecedor. que... Sim, e além disso, acho que ultrapassou nossas expectativas. Ultrapassou. Né? E foi um evento pra família, não foi algo só pra mulheres, né? Tinham Tinham homens lá muitos também homens lá. e eles puderam aprender sobre Gente, sobre sabe tudo. o que foi mais legal? É que vieram, depois da palestra, vieram homens falar assim, doutora, eu posso tirar uma foto com a senhora porque eu gostei tanto da palestra, eu queria tanto Foi muito mostrar bom. para minha esposa. E eu falei assim, gente, que coisa diferente, que coisa... Homem legal. sendo tocado num assunto que até então é difícil, gente, sensibilizar. É verdade. Porque assim, a gente só olha pro que dói na gente. Verdade. A gente tem essa dificuldade. Então, assim, saber que a gente conectou com famílias, cara, isso foi muito legal. E isso tudo a vocês também, né, gente? Aqui isso não eu falo, isso não é mérito meu, isso é mérito de uma equipe, porque essa palestra não foi a doutora Nathalie, essa palestra tiveram outras palestrantes e teve a equipe. Vocês lá, Samantha trabalhando desde o início, vocês marcando tudo, a presença de tudo, filmando tudo. O deputado saindo lá do gabinete, indo desde o início da palestra, estando lá. Então, assim, isso tudo marca uma força de uma causa. Porque uma pessoa só não conseguiria fazer o que a gente fez ali. Verdade. Foi uma equipe, todo mundo se abraçou. Aquilo que você falou ali no início, aqui é a união. Hoje teve todo no início a gente não sabia nem o que fazer, Hoje né? a gente tava um pouco assim, você vê tentando que- organizar. E você viu que delícia, depois do podcast, como fluiu, como todo mundo... A gente, cara, é união. É quando você... No início pode ser até meio confuso, mas quando a gente se abraça, fala, vai acontecer. Acontece. Já era. Isso é É. verdade. E eu costumo falar que todo podcast eu aprendo um pouquinho. É e assim, verdade. cara, desde aquele primeiro seu, eu aprendi bastante. Hoje também aprendi bastante. Eu tenho um filho pequeno em casa, então assim, tudo isso é de suma importância a gente saber, aprender. E o Arthur também já se comoveu, que já tem um sobrinho que... A outra... Não, eu também, os sobrinhos aqui... A Samantha tava quase chorando. Não, o podcast é porque- todo, e eu olhando pra ela. porque realmente são 2 anos assim de uma luta por conta, não por conta do autismo, que ainda nem existe o diagnóstico, mas por conta das limitações alimentares dele. Samantha, eu queria só fazer uma observação em relação ao diagnóstico que eu não consegui fazer, porque não deu tempo. Mas, gente, existe um período para fazer o diagnóstico. Ninguém, nenhum neuro, né? Ele vai dar um diagnóstico assim tão rápido. Ele demora, ele é alguns anos. Vai analisando, isso, né? precisa de um desenvolvimento para se finalizar um diagnóstico. Você tem um laudo, você tem alguns são mais fáceis, porque como é grave, então assim, não tem muito. É mais fácil o diagnóstico. É mais fácil o diagnóstico, né? A dificuldade de lidar, de tudo vai existir, claro. Quanto mais grave é o transtorno, mais desafiador é o dia a dia. Não tem como dizer que não. Vai da alimentação a todas as terapias ocupacionais, né? É uma luta É diária. uma luta. Só que o diagnóstico, ele não acontece de forma muito rápida. Por isso que é importante os pais que identificarem desde pequeno ou quando perceberem, já indo buscar profissionais, porque é uma caminhada. O diagnóstico, gente, é também uma caminhada. A questão Qual é o período do diagnóstico? Então, vai depender do leve, moderado ou grave, né? Tem crianças que vão ser diagnosticadas com 8 anos, só a partir dos 8 anos. Tem crianças que vão ser diagnosticadas com 5, tem crianças que são diagnosticadas com 1. Não, e né? além das crianças, hoje em dia a gente vê adultos sendo diagnosticados depois de muito tempo.
pra mim era uma coisa normal, mas aí eu fui ao médico e fui diagnosticado. Eu tenho uma amiga que ela me contou, já com 30 anos, e ela, amiga, eu fui diagnosticado com autismo. Eu falei, meu Deus. Não, E a gente até dá risada, né? Só que essa questão de leve, moderado, é realmente um fator assim que ela tinha algumas manias, algumas coisas dela, né? Tem algumas coisas dela que você olha e fala assim, cara, é pesado, uma mania pesada, né? Sim. Mas aí, com o diagnóstico, você entende o porquê, né? Então, o autismo, ele é muito individual mesmo. Às vezes, o que pra mim é muito, muito natural aqui, vocês que estão me assistindo falam assim, meu Deus, Samanta, estranho. Tudo dia é estranho. É um fato curioso, porque meu sobrinho, ele tem 4 anos, vai fazer 5, e ele foi diagnosticado autista, e aí tem aqueles níveis, né, que chamam, né? Ele é nível 1. E um fato curioso que, a partir disso, a minha irmã foi diagnosticada com TEA. Por conta do filho, ela foi atrás de saber e ela teve um diagnóstico ali de TEA. Então é um fato bem curioso, porque ela tem 27 anos, então só com 27 anos que ela foi descobrir. É porque é leve, né, gente? O leve, que fique claro assim, né? O leve, ele tem uma pequena alteração, não tem grandes alterações. Sim. Então, assim, o transtorno, ele passa até ser, assim, sutil, né? Tem algumas alterações, como eu falei, sempre vai ter, o transtorno sempre traz, mas ele é muito leve, né? Eu tenho um professor do mestrado que ele sempre fala, gente, autismo leve, TDAH, hoje em dia, basicamente, assim, é muito difícil a gente não encontrar. Até mesmo pela estrutura de vida que nós temos, né? Ele falou, quem não tem, desenvolve. Porque isso é verdade. Mas isso não é ciência, tá, gente? Não, pelo amor de Deus. É uma suposição. É só uma forma de falar. É engraçado porque hoje em dia, qualquer conversa, assim, do nada surge ai meu Deus, esqueci, meu TDAH tá É que virou modismo, né? E quem tem TDAH mesmo sofre. Sim. Muito. Quem tem TDAH, e o TDAH, quanto mais velho você é pra descobrir, cara, mais lambança fica, né? Porque você não entende o hiperfoco. Até lá você já trocou de profissão umas 500 vezes. Nossa. Você muda a casa. Ai, não, agora meu sonho é ser arquiteto. Eu odeio matemática, mas eu vou ser arquiteta. E quando você chega lá dentro da faculdade, você fala, não, eu vou quero ser isso que não médico. tem nada a ver comigo. Não, eu era preciso isso ser que médico. Eu acho que eu tenho que ir atrás de fazer um exame, porque Tem hiperfoco. eu tenho hiperfoco. Às vezes eu tô muito focado em fazer uma coisa e só fico vidrado naquilo. Quando eu vou ver, passou muito tempo, ou do nada eu também, não quero mais isso. Perde o interesse muito rápido também. O hiperfoco, ele é uma coisa muito ele é uma complicada, coisa isso muito, me não, ele incomoda. é complexo. Não, calma. Isso Ele é me incomoda. complexo, mas ele é muito bom. Pessoas extremamente Sim. inteligentes, extremamente boas, elas desenvolvem o hiperfoco. Aí você fica naquele hiperfoco. Você, com certeza, se eu desenvolver um trabalho e se você hiperfocar num trabalho, provavelmente o seu trabalho vai ser com muito mais perfeição do que Você o vai ser meu. o melhor naquilo que você tá fazendo. Descobrimos, meu amigo. Descobrimos. Eu tenho um primo que ele mora na Inglaterra e aí de vez em quando ele começa a conversar comigo assim, aí ele vem com umas conversas, um tempo desse ele tava querendo ser alfaiate. Minha avó tava pra Inglaterra com ele, ela passou 3 meses lá, ele comprou uma máquina de costura, não sei o que e tal, agora você é alfaiate, que aqui os caras ganham dinheiro, não sei o que. Aí minha avó veio embora, demorou um pouco, ele comprou uma mesa de DJ. Mano, agora eu vou fazer after aqui e tal, não sei o que. Virou DJ. Mano, e a costura? Não consegui, deixei pra lá. Aí agora ele comprou um violão lá, mas que vai aprender a tocar violão, então ele tem hiperfoco nessas coisas também, ele nunca foca numa profissão. Toda vez, de 3 em 3 meses, ele quer ser alguma coisa e no final não dá em nada. Então eu acho que esse... E a gente fala assim, a gente tá falando assim de uma maneira leve, né? Mas pra pessoa que passa isso, eu acredito que seja uma dificuldade muito grande e uma luta muito grande também na própria mente. Por quê? Porque se sente fracassando em tudo que se propõe a fazer. Exatamente. Né? Às vezes é uma sensação problema. de fracasso, de poxa, eu não consegui ser o alfaiate, agora eu vou ser DJ, não consegui ser DJ, e vira aquela Uma bola de neve. aquela bola E quem de tem neve. TDAH, ele tem, mostra que o percentual de autoestima é muito baixa. O pessoal mais, quanto mais velho tem TDAH, o seu
sua autoestima é um pouco mais baixa justamente por isso. Porque há uma cobrança, há Sim. uma sensação do tipo de incapacidade, de inutilidade muito Fracasso. grande. De fracasso. Isso que a doutora falou do hiperfoco, ao mesmo tempo que é muito bom, eu não tenho um laudo, não fui diagnosticado com nada, mas assim, eu tenho alguma dessas características que às vezes eu paro pra pensar, cara, isso Mas, gente, não é todo normal, mundo sabe? tem, tá? Peraí. É porque agora, tipo, a gente não pode nos considerarmos, por exemplo, com um tipo de transtorno com uma alteração, tá? Uhum. Por exemplo, eu tenho hiperfoco. Beleza, mas só o hiperfoco não te coloca no quadro de transtorno da hiperatividade, tá? Não dá, tá? Do mesmo tipo o autismo. Eu do nada, eu gosto de me isolar. Não, gente, beleza. Eu amo me isolar. Mas tem dia que você quer se isolar. Eu não. Se eu me isolar, você já sabe. Meu Uhum. Deus do céu. Procura que aconteceu alguma acontecendo? coisa. Doutora, Sabe, eu amo me isolar. A minha família já sabe, assim, ó. Esse final de semana eu já falei pra minha mãe. Eu normalmente vou pra lá, né? Falei, mãe, não vai me ver esse final de semana. Tem corrida, eu vou ficar em casa, trancada na minha casa. Eu não coloco o pé nem fora do apartamento. Sério? Eu amo ficar sozinha. Eu gosto de gente. Eu gosto de muvuca. Eu amo ficar Bagunça. sozinha. Eu gosto da muvuca, é um monte de gente. Eu gosto de sair falando com todo mundo. Eu sou dessa. Doutor, assim, uma dúvida. Pode-se acontecer, sei lá, uma pessoa ela teve um trauma ou então alguma coisa que foi muito difícil dela lidar e ela, no meio disso, desenvolver uma dessas características, tipo Sim. o TDAH. Tipo, ó, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei muito mal, entrei em depressão. Foi um momento muito difícil e eu sinto que eu tenho uma vida antes da minha mãe falecer e uma vida depois da minha mãe falecer, porque tudo mudou. Então, pode-se dizer que isso influenciou em alguma coisa? Sim, com certeza. Aí você passou pelo luto, aí você passou pelo pós-trauma, né? Que é um período que se passa, só que o pós-trauma ele finaliza, tá? Ele não é uma coisa, ele não é um transtorno, ele não é algo recorrente, crônico. Você passa, só que ali ficam marcas, vão ficar marcas em você e que essas marcas vão trazer uma nova, vamos dizer assim, novos aspectos de personalidade. Nós temos a personalidade, gente, a personalidade é imutável. Então, né, a gente tem assim, alguns psiquiatras falam assim, Nathalie, não, né, eu trabalho com psiquiatra e a gente tem altos papos sobre isso, né, muito engraçado, eu conversando com psiquiatra, a gente só vai falar dessas coisas, tá? Porque eu tô querendo fazer laboratório, né, então a gente tem que aproveitar, né. Então, assim, personalidade, no meu ponto de vista, tá, personalidade, a gente tem traços de várias personalidades. Várias personalidades. A gente tem traços de personalidade narcisista, a gente tem traços, mas a gente não tem o diagnóstico, a gente não é aquilo, mas tem traços, né? Quem nunca gostou por exemplo, quem nunca gostou de uma vingancinha? Quem nunca? Quem Eu nunca? Ah. Quem nunca? Não, ele tem ele eu já vi que ele não tem traço, ele talvez tenha, porque, né, já negou de cara, né? Já se auto-acusou Já aqui. tá se escondendo. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem traços. E aí, o que acontece? Quando a gente passa por emoções que modificam, por exemplo, eu não sei qual o grau de sentimento e de aproximação que você tinha com a sua mãe, provavelmente muito grande, mas isso fez o quê? Que traços de algumas outras personalidades que você tinha, elas sobressaíssem diante o trauma mais do que a outra. Por exemplo, eu não sei te dizer se é traço de personalidade que te sobressaiu ou se é a própria responsabilidade. Porque uma coisa é ser filhinho de mamãe, outra coisa é você olhar no mundo e falar, caraca, Tô sozinho. agora São minhas perninhas que vão precisar. agora eu não tenho mais mamãe agora sou eu. Então, existe esse momento, existe esse grau de consciência e existe os traços mesmo de personalidades que você vai adequando dentro do teu perfil. Mas, assim, a personalidade que a gente tem, por exemplo, aquela personalidade intrínseca
geralmente ela é genuína. Geralmente ela vai se desenvolver ali entre os 7 e 8 anos, ela fica. Por exemplo, quem é risonho, quem é comunicativo, ele acaba, mas ele passou por um trauma e ficou, mas você vai ver que aquilo é transitório. Aí ele vai ficar um pouco quieto e tal, mas depois ele vai voltar a falar, ele vai voltar a se comunicar. Então, é uma transitória. Tudo que é pós-trauma é transitório, né? Uhum. Então, assim, há essas colocações, né? Está explicado, muito bom, muito bom. Legal, era uma dúvida que eu tinha, porque eu sempre... Cara, depois que minha mãe faleceu, eu comecei a ter outros comportamentos, comecei a ver as coisas diferentes, realmente foi tipo um choque pra mim, eu senti um pouco de culpa também. Então foi um processo bem difícil, entrei em depressão, enfim. Prefiro não entrar muito nesse assunto, porque eu não gosto de lembrar, não. Porque normalmente quando acontece alguma coisa traumática, né, a perda de uma mãe, poxa, você cresce imaginando que sua mãe é seu tudo ali, vai estar ali sempre. Eu sofro muito só de pensar nisso. Às vezes, assim, eu tô em casa sozinha, eu penso, meu Deus, o dia que eu perder minha mãe e meu pai, meu mundo vai desabar. Não gosto nem de ficar pensando, né? Porque eles são meu apoio emocional e estrutural de tudo mesmo. Sim. E você é acostumado a ter sua mãe ali, aí você do nada perde, e aí vem a revolta, muitas vezes vem o questionamento de, poxa Deus, tantas pessoas ruins no mundo e o Senhor levou a minha mãe, né, existem, e aí você vai criando essas personalidades, né, de muitas vezes revolta, né. Mas isso faz parte do luto, você já viu as 5 fases do luto? Sim. O luto tem 5 fases, né? Eu não vou me recordar as 5 fases, mas ele é da dúvida, da não aceitação. Primeiro é a não aceitação, aí depois é da barganha, que é você trocar aquilo ali. Não, Deus, mas eu trocaria, eu me colocaria no lugar, não sei o que, isso é barganha. Aí depois tem... eu falei da não aceitação, a barganha. Aí tem a culpa, que faz parte das fases do luto. Depois da culpa, começa a vir a aceitação. Aí faltou uma que eu já não me lembro mais, né, gente? Minha aula faz tempo que eu não faço pela psiquiatria. A doutora Nathalie já vai virar parte aqui do nosso podcast, porque ela toda vez traz assim, é a hormonologia. Hoje já tá indo mil pra coisas. psiquiatria, que já tá mudando totalmente. E é muito bom ter você aqui, eu acho que eu apoiaria, ela sempre tá participando. Eu também, se eu tivesse Vamos abrir um quadro aqui. Vamos abrir um quadro. Doutora Nathalie não pode... Parla. Isso, a gente criar um quadro pra ela gravar, Olha aí. Ensinar. Eu tô dentro, mas eu quero todo mundo aqui. Eu quero nós 4. Com certeza. Fechou. Eu quero nós 4 aqui. Porque, gente, hoje foi... Na hora que começou, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai estruturar? Mas tem foi nada tão a ver bom. isso aqui. Foi tão bom. Olha, a gente já tentou fazer... estruturado o negócio. Não dá certo, Cara, não dá certo. Não, a gente já tentou, né? Já. A gente já sentou, doutora. A gente já só fez funciona um se for assim. script, a gente já... Mas não dá certo. A gente trava, fica mecânico. Tem aí que ser assim mesmo. desistimos e falamos, vamos do nosso jeitinho mesmo. De uma forma natural, sem roteiro, Mas você vai né? ver que quando Sem roteiro. começar o ao vivo? Pode, aqui é assim. Ai, Jeová, pode... Ao vivo? Não. Quando começar o ao vivo, vai ser mais fluido ainda. Porque assim, eu quando fazia podcast, eu tinha um podcast, o meu era ao vivo. Aí de vez em quando eu falava umas besteiras, gente, eu falava umas coisas que eu falava assim, eu não falei isso. Aí eu, gente, desconsidera. Mas se não desconsiderar, só não me processem. Então assim, porque realmente se torna tão espontâneo. Porque... Esse aqui, hoje, a galera escapou, porque era pra ser ao vivo já. Verdade. Era pra ser nosso primeiro podcast ao vivo, acabou que não deu muito certo, mas no O próximo já não vai escapa. É isso. Então, no próximo, eu quero trazer uma pessoa aqui para vocês falarem também. Vou até conversar com ela, porque é da Associação dos Fissurados. Das pessoas que têm problema, que fazem a cirurgia plástica. Gente, isso é um trabalho que acontece aqui no estado de Rondônia, no Brasil inteiro. Mas aqui no estado é muito interessante ter, e eu vou conversar com elas para vocês trazerem ela para falar sobre esse programa, porque quanta gente não sabe que tem esse programa aqui. E é um programa muito bonito, né? Porque às vezes a pessoa sofre um acidente e a partir daquilo a pessoa muda a autoestima, né? Tudo. Mexe com a personalidade. E aí, tendo um projeto desse, é muito bacana, muito bonito, é interessante. Não, é muito legal para vocês falarem. Eu acho muito bonito quem faz esse tipo de ação. Inclusive, vou mandar um beijo pro Dr. Diego,
que é a pessoa lá do Instituto, o doutor lá do Instituto Áurea, ele inclusive começou, acho que há uns 2 ou 3 meses, uma ação dessa, assim, ele sempre posta que se você teve algum acidente, né, se você de alguma forma tem alguma, ficou com alguma cicatriz que te incomoda muito, me procura, que nós vamos resolver. E legal. Ele tem feito bastante, inclusive tem um caso de um senhor que tinha uma cicatriz, tem uma cicatriz muito grande aqui, e era fundo, teve perda, né, de muscular? Teve, e tava assim bem fundo, e ele tá tratando de forma gratuita, né, então é muito bonito esse tipo de ação, e a gente tá aqui aberto para receber cada vez mais associações. Samanta, a gente tem tanta dificuldade, que trazer os programas que abrem as facilidades, vamos dizer assim, para nossa população, a gente tem que ressaltar, né? Porque a gente nem sabe que tem, a gente sabe porque a gente está no meio, mas e aí, quanta gente não sabe, quanta gente não ouve, não tem acesso a essa informação. Existe muita gente ainda que não tem acesso à informação, o básico, né? Porque quando você fala isso, tem gente assim que fala, como assim? Hoje, nos dias de hoje, as pessoas não têm... E se Deus quiser, a próxima associação é a Menos Pausa e Mais Amor, né, Charles? Não pode deixar essa associação. É isso. Exatamente. Botar pra cima, a Menos Pausa e Mais Amor. Chegamos ao fim, né? De mais infelizmente, mais um episódio. Esse foi legal, passou muito rápido, né? Eu achei que... Eu acho que a gente podia estender mais. Tem muito assunto, às vezes a gente nem consegue finalizar certos assuntos. A gente vai ver isso com a produção. Queria agradecer ao Pedro, ao Wesley, ao Carlos aqui, que sempre tá dando apoio pra gente, né? Hoje o Wesley apareceu aqui. Hoje o Wesley trabalhou aqui no microfone e tal. Esse podcast foi diferenciado hoje. É isso. Teve Samanta levantando no troca de lugar, a gente indo embora. O podcast começou de um jeito e terminou de outro. Exatamente. Mas desse jeito que é bom. Assim que funciona. Muito aprendizado, tirou muitas dúvidas aqui a presidente Nilza. Ela teve que ir, né, para poder fazer uma entrevista. Mas ficou bem esclarecido muitas coisas. Obrigado, doutora Nathalie, mais uma vez estar aqui, né, Gustavo? A gente fica lisonjeado com a presença dela, da Samanta. É uma honra. Que nos fazem... estar do lado dessa mulher linda e inteligente. Idem, né, querida? Idem com esse olho verde dela. Que possamos trabalhar Gustavo, muito juntos. A gente tá bem representado com elas aqui. Já chega, né? Vamos. Acessem as redes sociais da AMA, da associação, acessem as redes sociais da doutora Nathalie, também acompanhem o trabalho dela. Gera muito conteúdo bacana lá. Acompanhem lá também, ela com certeza tem alguns cortes, tem imagens do que foi o projeto Menos Pausa, Mais Amor. Tem também no Instagram do deputado Marcelo Cruz, acessem lá. E finalizamos mais um programa, né, Gustavo? É isso. Samanta, deixe suas considerações finais junto com a nossa amiga, doutora Nathalie. Foi uma delícia gravar esse programa hoje, né? Sempre uma honra estar com vocês. Com você também, doutora, e para você que nos assiste, né, espero que você tenha conseguido entender, tirar algumas dúvidas, e que fica aqui aberto, né, o convite para que você nos procure, se quiser falar sobre alguma causa social, se quiser falar sobre política, nós estamos aqui para isso, para falar sobre políticas públicas, para falar sobre juventude, cultura. Esse espaço que o deputado nos deu é um espaço de extrema importância, não só para a juventude, mas para tudo, né? A gente sempre traz aqui assuntos relevantes. Muito relevantes e muito importantes para todo mundo, né? Exatamente. Tanto pro Arthur, quanto para mim, quanto para... Eu acho que... O Arthur já vai sair daqui meio preocupado com o diagnóstico. Com um possível diagnóstico. Atrás do psiquiatra dele já. É verdade. Mas assim, esse programa foi top. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tem alguma informação aí, meu amigo? Tem. Próxima segunda-feira tem a diretora-geral lá da Casa Roseta. Casa Roseta. Aqui com a gente. Aqui. Faz o convite aí, Arthur. É isso. Como que é? Vem cá, Wesley. O Wesley vai fazer, vai fazer o convite. O Wesley vai aparecer aqui com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Boa noite. Enfim, boa noite. Segunda-feira a gente vai ter aqui duas pessoas importantes. O Alex, que é o administrador, né, da Casa Família Roseta, e a diretora-geral, a dona... Só ver o nome dela aqui. Gilme Fulco, tá bom? Fica o convite aí pra vocês. Segunda-feira, ao vivo, às 15 horas. Valeu. Aqui no Pode Parla. O Wesley trabalhando, meu amigo. Aí, doutor Fabrício, o senhor falou que ele não tava querendo só vir pra pinguelar aqui, ó. O homem tá trabalhando, tá? É isso, finalizamos mais um programa aqui e o trator tá ligado. É isso aí, pessoal. Valeu!
Gente, tira uma fotinha aqui. Tira aí.